E a notícia boa é que a gente está se encontrando de novo nesse podcast, Talkscast no ar mais uma vez, e é uma delícia fazer isso aqui. Primeiro que eu preciso agradecer a Euro 17 Crédito, que proporciona tudo isso, patrocinando o nosso podcast. Segundo, agradecer a você, que está sempre aí assistindo, querendo saber quem que é o próximo, qual que vai ser o assunto, com quem que a gente vai conversar. É gostoso, né? Ficar nessa curiosidade. Dessa vez, o meu convite foi aceito e eu fiquei muito feliz e honrada, porque a gente teve, assim, um breve encontro. E eu gostei tanto dela, gostei tanto do que ela faz, eu sou curiosa mesmo, eu gosto do que as pessoas desenvolvem, que eu falei, você não quer ir lá no podcast? Aí ela aceitou e veio. Patrícia, bem-vinda! Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui, te encontrando novamente e podendo falar um pouquinho mais sobre o projeto. Olha, estou muito feliz que você aceitou por vários motivos. Pelo que a gente conversou outro dia sobre a tua empresa, que a gente já vai falar, e sobre o que você falou meio por fora da empresa. Parece que não, mas eu presto atenção nas entrelinhas. E não é à toa que eu te chamei aqui, porque eu percebi um valor muito grande em você como pessoa. E é uma coisa que eu gosto muito nos empresários, nesses empresários que são mais humanos, que são mais ligados às pessoas. Esse podcast aqui a gente fala sobre comunicação. Sim. E a tua empresa é uma empresa de comunicação também. Muita comunicação. Vamos contar um pouquinho? Me fala um pouquinho. Vamos. Como é que a Patrícia começou? Vamos começar do começo. Lá de trás tem uma história gigantesca. Se for contar aqui, ficaremos uma semana inteira batendo papo só sobre o que veio. Mas falando da história, como a Doutor Monitória nasceu, foi a partir de uma decisão de ir para um segmento onde eu não gostava, que era tecnologia. Então eu fui sair da zona de conforto e quebrar algumas fronteiras para mim. E descobri um mundo cheio de oportunidades, e aí encontrei outras 3 pessoas, que nessa junção nós criamos a Doutor Monitora. E o objetivo dos 4 era ter um negócio onde pessoas pudessem se desenvolver, onde as pessoas pudessem entrar, né? Eu falo que ao atravessar a porta da Doutor Monitora, você mantém sua essência, não precisando ser um personagem, mas podendo ali conquistar seus sonhos e seus objetivos. Eu acho que isso que foi o mais brilhante, o que mais enriqueceu esse projeto e que continua enriquecendo. Ter pessoas descobrindo que podem ser profissionais de excelência dentro da Doutor Monitora, ou descobrindo que na Doutor Monitora eles conseguem chegar a outras profissões, estudando, se desenvolvendo para realizar seus sonhos. Em algum momento na tua vida você foi funcionário de alguém? A vida inteira, a vida inteira, desde os 11 anos. Foi vivenciando essas coisas que você teve essa visão de eu preciso criar uma porta como se fosse um portal mesmo, que as pessoas não precisassem o tempo todo ficar criando um personagem para viver dentro da empresa? Como é que foi isso? Desde os 11 anos eu trabalho, eu sou de Mauá, né, do extremo da Zona Leste, então comecei como guardinha, depois trabalhei na feira, em banca de pastel, sindicato, praça de alimentação de shopping, oficina mecânica e assim uma série de outros trabalhos realizados. Essa construção foi uma experiência de todos os chefes e líderes que eu tive ao longo da vida, e os bons e os ruins eu trago no coração porque me formou de uma forma que eu sei que eu nunca vou crescer. Então, entre os chefes mais dedicados e os chefes os líderes mais dedicados, vamos dizer assim, e os chefes mais escrotos, me formou de uma forma que eu sei o que eu quero, o que eu não quero. Então, ter pessoas, saber que eu trabalho com ser humano, não trabalho com máquina, não tem uma chave de liga e desliga entre o pessoal e o profissional. Às vezes eu não estou bem, e não é porque eu não estou bem que eu deixei de ser a Patrícia profissional dedicada que eu sempre fui. Então, eu preciso pelo menos ser alguém que olhe para mim. Então, acho que essa bagagem trouxe essa vontade de ter uma empresa que você pode se divertir trabalhando. Como que é isso? Explica melhor. É andar de patinete no meio da empresa, fantasiada, convidando para uma festa.
mas mesmo assim tendo uma baita de uma responsabilidade de 150 mil clientes, um monte de profissionais e famílias, né? Porque nós não temos só os profissionais que prestam serviço na Doutor Monitora, nós temos as famílias que eles deixam em casa para poder estar na Doutor Monitora. Então é uma troca que precisa ser boa, precisa ser carinhoso. Eu saio às 5 horas da manhã para ir até o CEAGESP para experimentar frutas, para trazer frutas para o café da manhã. E aí nós trazemos coisa de 7, 8 toneladas de frutas para o café da manhã. Você faz isso? Eu faço isso. E o último sério? Eu amei, que além da fruta, eu trouxe feira, que foi uma delícia. Como assim? Explica, me conta. Então, teve uma feira numa sexta-feira. Então, além das frutas variadas, ainda tinha batata, quiabo, tomate, na cenoura, empresa? maxixe. Na empresa. E cada um passava com a sua sacola para levar a sua feira. Isso é uma delícia. Isso acompanhado de lanche, café e música ao vivo. Música ao vivo? Música ao vivo. Às 8 horas da manhã, das 8 às 10h30 da manhã. Então, você já começa o dia de uma outra forma. Eu poderia pedir para alguém ir buscar, mas o gostoso de ir é participar, é por carinho, é experimentar a fruta e saber que ela está saborosa, que ela está no ponto do comer no dia e não uma fruta verde, uma fruta sem sabor. Isso é uma delícia. É enriquecedor. Eu tô mais passada com você do que eu imaginei que eu ficaria passada com você. Engraçado isso, porque eu tenho uma coisa que... não sei se todo mundo acredita, mas, enfim, eu acredito que é uma coisa de energia. E eu tenho muito essa ligação de, tipo, eu bato o olho em algumas coisas e é isso, eu bati o olho em você, falei, tem coisa na Patrícia que não deu tempo da gente conversar a primeira vez que a gente conversou, que eu falei, tem coisas ali nesta mulher que tá brilhando muito. Então eu não estava enganada, eu estava certíssima. Agradeço. Mas que interessante essa maneira de fazer o dia a dia das pessoas rodarem, porque... Eu sei que ainda tem gente que tem muita dificuldade de entender que um funcionário não é só uma pessoa. Ele carrega toda uma história de vida. Exatamente. Ele deixa a casa dele, ele deixa os afazeres dele para dedicar-se ao trabalho, dedicar-se àquela empresa e a todas as outras pessoas que estão ali ao redor. Então é fantástico essa sua colocação, essa maneira de enxergar o ser humano. Não dá para separar, né? Não dá. É um só. Se eu não estou bem em casa, eu trago de alguma forma. Se eu estou com um filho doente, eu trago de alguma forma. Se eu tive algum conflito ou alguém da família que não está bem, eu trago para dentro. E nós trabalhamos com atendimento ao cliente. Nós temos uma variedade de perfis diferentes. Então, esse cliente também tem uma expectativa. Então, ao longo do dia, eu recebi alguns sorrisos, mas recebi algumas críticas. Se eu não desplugo da tomada, faço alguma coisa para desplugar esse time da tomada, para despressurizar, e o próximo cliente não receber essa carga de energia que eu fui recebendo, os clientes também sentem. Então, tem bingo, tem corrida maluca, tem torta na cara, então tem parabéns todos os dias, porque eu morei sozinha durante muito tempo e no dia do meu aniversário eu não podia comemorar na empresa, porque não era uma regra comemorar na empresa. Então, eu comemorava sozinha e era ruim, era péssimo. Todos os dias tem parabéns na empresa, onde para um momento a mesa é decorada, a mesa da pessoa é decorada, tem balão, tem uma pausa, a música que ela gosta, para, todo mundo canta parabéns. Se eu não gosto do parabéns, é respeitado, mas tem a mesa decorada, tem o presente, mas não tem o parabéns em público. Tudo bem. Mas é importante. E aí, o que eu percebo com esse dia, que é o meu dia, né, que é o dia do parabéns, que é importante, a maioria vão super arrumados, espera, tem uma expectativa. Todos sabem que vai ter aquela união do grupo, onde vai ter a vaquinha para comprar o presente, vai ter a mesa decorada, vai ter o bolo, mas a surpresa do como vai ser é fantástico.
é um dia extremamente especial. Aí saem os grupos onde tem mais afinidade para almoçar juntos. É um almoço que pode se estender. Então, faz a diferença. E eu já ouvi de várias pessoas falar, eu não gostava de aniversário, não comemorava. Depois da DR, eu passei a amar. Eu fico ansioso com o dia do meu aniversário, porque é gostoso. Porque talvez a pessoa já carrega, como você falou, alguma coisa dessa data que não foi ressignificada. E de repente você vai para uma empresa trabalhar e ali nessa empresa tem alguém olhando para esse detalhe que poderia ser tão particular. E é de fato, porque é o nosso dia, mas olha para aquilo com tanto carinho e coloca uma forma tão especial, porque o aniversário precisa ser celebrado. A gente está falando da vida de uma pessoa. A vida tem que celebrar. É mais um ciclo se iniciando, né? E é necessário. Não é, tempo perdido, não, vai ser difícil. Ou vamos fazer uma vez só no mês. Tá, mas eu fiz o aniversário no dia 1º. Se deixar para comemorar no dia 30, eu nem lembro mais. O meu dia é meu dia. Então, a importância do parabéns dentro da DR, algumas pessoas quando chegam falam, jura que precisa todos os dias ter parabéns? Eu falei, no dia que chegar no seu, você me fala. Aí, quando chega no dia do aniversário da pessoa, ela chega e fala, realmente precisa, é diferente, é especial. Carinhoso. Então, isso... E tem uma outra série de coisas, né? Dia das Crianças, nós comemoramos também com adultos, porque não deixa de ser crianças internas. Todas as campanhas que tem feriados, Dia do Pão. Então, eu fico acompanhando quais os dias da semana, alguma celebração. Dia do amendoim. Vamos lá e compramos... 10 quilos de amendoim para poder servir, dia do queijo, dia do suco de uva. Então, coisas que fazem o dia de uma forma simples. Foi até, eu comentei esses dias, nós estávamos na feira de empreendedorismo e eu falei, não é sobre o quanto se gasta para fazer. É o que deseja ser feito, porque não precisa gastar muito para cuidar de pessoas, só precisa ser carinhoso, que às vezes um pacote de bala que você gasta R$ 6,90 faz um carinho gigantesco quando você sai entregando uma bala na mão de cada pessoa. Se é uma bala que dá para dar, vamos dar uma bala. Se dá para dar um sorvete, tem dia de sorvete. Nós pegamos o carrinho, compra sorvete para todo mundo e sai com o carrinho servindo sorvete quando está muito quente. Então, não é sobre o quanto está gastando, é o quanto você deseja transferir carinho para as pessoas e fazer com que seja especial, porque elas estão saindo todos os dias da sua casa para trabalhar e merecem ser, no mínimo, respeitadas com o mesmo carinho que elas estão dando em sair das suas casas para vir ali. Né? Por mais que tenha troca, estão sendo pagas para isso. Tá, estão sendo pagas, mas dá para pôr carinho? Dá para fazer ser especial? Para ser gostoso? Se dá, por qual motivo não? Então, eu sou apaixonada pela Doutora Monitório, eu sou apaixonada pelo projeto, porque é mais que um projeto empresarial, é um projeto social. Isso. Não tem... Eu, por estudar sempre escola pública, não ter tido a melhor faculdade no início, então sempre tinha aquele questionamento, não, você não está preparada para assumir determinada função porque você não tem bagagem. Então, lá nós não olhamos currículo, olhamos quem quer uma oportunidade. E aí tem uma porta, o restante está na sua mão. Você voa e faz o que você desejar. Como nós temos N pessoas que voaram dentro da Doutor Monitora, outras N que aproveitaram a oportunidade para se desenvolver para outras profissões, estão arrasando no mercado, fazendo a diferença em outras empresas. Então, é mais do que negócio, é uma satisfação pessoal, assim, de, poxa, eu estou contribuindo com a sociedade de alguma forma que não é só financeira. E é interessante porque o dia que a gente conversou, eu percebi na conversa que a gente teve que foi uma conversa muito... que girou em cima da parte técnica mesmo. Sim. Da Doutor Monitora, né? Sim. Do rastreador, de como isso é feito, do app e tudo mais. Mas eu consegui pegar em você e perceber em você essa satisfação, esse amor por esse projeto. E ali eu falei, não é só uma empresa. Existe algo a mais que a Patrícia coloca ali, e agora a gente conversando dá para perceber muito isso, que não é só o que você falou, não é só uma empresa. Abrir uma empresa e essa empresa tem que funcionar e ela tem que dar dinheiro e tem que ser assim. Existe um propósito infinitamente maior.
Existe. Eu acabo me emocionando normalmente quando eu falo. Nós iniciamos um projeto esse mês, até aproveitando o Outubro Rosa, de saúde, bem-estar, calma da mente, o emocional, e começamos uma prática de atividade física dentro da empresa, no horário de trabalho, porque muitas vezes, quando eu saio, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que fazer outras coisas, não dá tempo. E eu esperava que um volume de pessoas aderissem, mas com a expectativa minha de sonho de fazer a coisa dar certo. Quando eu comecei a contar o número de pessoas, né, todos foram convidados para entender como que seria o projeto, e eles assinaram no quadro quem iria participar. Então, pode-se fazer todos os dias ou quantas vezes na semana, mas haverá atividade física em 4 horários diferentes, de segunda a sexta-feira, dentro do horário de exercício de trabalho. Quando eu vi o número de pessoas que falaram, eu quero me cuidar, eu comecei a chorar. E aí falaram, por qual motivo você está chorando? Eu falei assim, vocês fazem ideia do quanto é bom cuidar da saúde? E não é saúde física por estética, é saúde mental, é fazer uma atividade que no início vai doer, vai atrapalhar, mas depois é tão gostoso que você não consegue ficar sem. Eu falei, e poder fazer aqui dentro? Eu falei, é um sonho realizado, porque é difícil ter isso fora. É muito difícil. Então, eu comecei a chorar igual uma mãe babona, porque eu fiquei feliz e orgulhosa pela quantidade de pessoas que aderiram, falaram, eu quero cuidar de mim. E é mais sobre pessoas do que trabalho em si. E principalmente porque você conseguir ter a sensibilidade de entender o que tantas pessoas talvez nem saibam que querem, é muito especial, porque é uma leitura, que eu falo que é uma leitura de alma. Porque é muito fácil você chegar no funcionário, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Agora, você fazer essa leitura de uma forma geral, você tem quantos funcionários hoje? Hoje, prestadores, 430 prestadores. É muita gente. Cada cabeça uma sentença. Exatamente. Cada um de um jeito, cada um com um tipo de dia, cada um com uma dificuldade. E você conseguir ler isso e proporcionar algo que é tão positivo para um número tão grande de gente, é muito certeiro. E nem sempre consegue se agradar a todos. É impossível agradar todos. E não é por essa razão que deve-se parar um projeto. Ou, não, porque 5 não gostam, eu vou deixar de fazer para outros 10. É sempre fazer alguma coisa para ajustar. Então, esses outros 5, que eu posso fazer para que seja bom, para que seja positivo. E assim seguimos e fazemos. Então, tem festas a cada quarter, porque eu vou percebendo a pressão e a pressurização interna, né? Você vai sentindo isso? Eu vou sentindo isso. Como é que você consegue monitorar isso, digamos assim? Na expressão. Na expressão? Na expressão. No bom dia, eu dou muito bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu sempre falo muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Oi, 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 o tempo todo. E eu estou sempre olhando nos rostos. Então, quando eu percebo o bom dia sem o sorriso nos olhos, o bom dia sai, mas falta o sorriso, tem pressurização. Então, vamos fazer uma festa com tema qualquer, num horário onde não interfira na chegada em casa ou que comprometa a rotina das pessoas. Então, a festa começa às 6, termina às 10, tem o ônibus que pega na empresa, volta para a empresa, num local fechado, onde é restrito para o time, e as pessoas conseguem dançar, conversar, despressuriza, e aí no dia seguinte está tudo bem. Porque nem todos conseguem sair, porque tem família, né? Tem uma série de coisas e custos, entre outras coisas. Então, vamos fazer uma festa. Nós temos uma assinatura já há alguns anos na Sala São Paulo. Então, todos os meses, nós levamos 16 pessoas para o camarote exclusivo que nós temos lá. Aí, nós saímos antes da empresa. Então, tem uma van que tem um músico, na verdade, formado em música, que explica qual vai ser a apresentação, quais os instrumentos, o que eles vão ouvir e sentir ali, qual a expectativa, explica para o time que vai.
Aí tem uma van que os levam até a Sala São Paulo. Lá eles passam pelo jantar, pela experiência do jantar, que é fantástico. É um buffet maravilhoso. Nossa, aí tem a Sala São Paulo, que ela já é um espetáculo. A primeira vez que eu fui foi pela DR e eu fiquei encantada, porque eu falei, nossa, eu já passei pela Júlio Prestes quase a vida inteira e não fazia ideia que tinha aquela arquitetura tão próxima ali ao toque das nossas mãos, acessível a todos, mas não conhecia. Então, passa pelaquela experiência musical e volta para casa. Então, eu não preciso gostar de música clássica, mas eu posso viver uma experiência que vai ser inesquecível. Então, são coisas assim que nós procuramos fazer. Atividades onde todos possam participar juntos ou separados em momentos diversos, mas que experimentem coisas diferentes, uma degustação diferente, que na hora que eu estou degustando, experimentando, que seja uma música, um paladar, uma paisagem, eu penso em alguém que eu gosto, que eu quero levar um dia lá. A cada lugar que eu vou, a cada experiência que eu tenho, eu penso no time. Poxa, eu adoraria trazê-los aqui. Eu adoraria que eles vivenciassem isso. Eu adoraria poder levar isso para eles. Então, cada coisa que eu levo é pensando na equipe. Eu costumo dizer que tem 2 lugares que eu amo estar, que é a minha casa, com a minha família, meus filhos, e na empresa. Que é uma família, que é um lugar, um ambiente que eu gosto, que me faz bem, que é enriquecedor quando eu vejo alguém conseguindo conquistar um sonho que era impossível e que, com fruto do seu trabalho, alcançou. É uma delícia. O que você acha que as pessoas mais necessitam hoje? Eu estou falando dentro do teu quadro mesmo, dentro das pessoas que estão ali. O que você acha que essas pessoas mais têm ânsia nesse momento de buscar, ou de adquirir, ou de conquistar? Primeiro, antes de entrarem na Doutor Minitório, elas precisam de um lugar que acredite, que dê uma oportunidade. Primeira coisa, a oportunidade. Segundo, direcionamento. É possível alcançar, é possível ter uma renda maior. Terceiro, a direção do não gaste tudo que você ganhe, coloque dinheiro pensando no seu futuro, porque o hoje passa muito rápido. Né? E alguém que ouça, né? Poder ouvir. E aí tem a diferença do ouvir e querer solucionar o problema de todos, e ouvir e dar direção. E algumas pessoas, você vai falar 200 vezes, ela vai continuar, né, seguindo ali no mesmo rumo. Não está certo, não está errado, mas é a individualidade e a particularidade dela, tem que ser respeitada. Mas outros, elas só não tinham quem direcionasse. Então, quando você doa do seu tempo 10 minutinhos ali para falar, poxa, investe esse mesmo dinheiro que você está gastando em comprar lanche no café da manhã, você pode iniciar uma parcela do seu imóvel próprio, é só fazer uma troca, começa a trazer de casa ou compra ali no mercado. Muda a vida de muitas pessoas, muitas. Porque muitas vezes elas nem têm essa visão ainda, porque é aquilo que você falou, de quando você começa a trazer experiência para a vida das pessoas, muitas vezes essas experiências nem passaram pela cabeça delas. Não. E talvez elas nem tivessem acesso a isso. E nem tivessem acesso, e as pessoas próximas também não tiveram. Então, quem direciona? Já que não tem ninguém para direcionar, não serão direcionados. Então, vão seguir e vão continuar tendo um modo operante dali do círculo. A gente pode fazer a diferença. Com pouco. Você acha que esse modelo de trabalho, e eu espero que sim, de verdade, você acredita, como CEO da empresa mesmo, que esse tipo de trabalho, que é um trabalho de desenvolvimento pessoal também, de desenvolvimento humano com essas pessoas, você acha que ele vai ganhar cada vez mais mercado? Você acha que o mercado de trabalho está mudando para aquele negócio mais humanista mesmo, mais de olhar para o próximo, para o ser, e fazer ele ter um desenvolvimento completo, do que simplesmente você está aqui, eu compro as suas horas, você me entrega o que eu te peço e você ainda sai devendo para mim? Porque o mercado de trabalho tem muito isso. A gente paga um funcionário e eu sei que as pessoas às vezes pensam assim, ainda saem devendo para a empresa, com aquela sensação de que a empresa só cobra, só cobra, só cobra, só cobra. Você acha que
Vai haver uma mudança de mentalidade? Você acha que já existe isso? Eu acredito, você já começou com isso. Eu acredito que existe, mas eu acredito que para o empresário que coloca essa metodologia dentro do negócio, ele tem que querer de verdade, que é muito fácil falar quero ser humano e quando você sabe que alguém na empresa está doente ou logo que entrou ficou gestante, você fala, não, então não funciona, que é o que normalmente acontece, né? Então é bonito no manual, mas na prática ele não acontece. E na prática não é tão fácil. Na prática as coisas se misturam, né? A vida pessoal com a vida profissional, e quando você faz uma gestão muito humanizada, algumas pessoas acham que você é empresário, tem que ser responsável pela vida delas, em resolver o problema delas. E não é bem assim, né? Eu sempre falo, eu posso te carregar o quanto eu aguentar, mas na hora que eu parar para descansar, você vai ficar parado no mesmo lugar. Então, eu te ajudo a aprender a andar. Te dou ferramentas para isso. Te dou ferramentas e vou te ajudar, vou segurar na sua mão. Só que na hora que eu soltar, você tem que continuar andando. Então, eu acredito no projeto, mas não acredito que tenha tantos empresários dispostos a isso. Porque você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de gente. E eu vou te falar como CEO. Eu tenho essa forma de pensar e até mesmo dentro da Doutor Monitora tem pessoas que se falar assim, a Patrícia está no caminho, essa forma que ela pensa é certo? Não, a Patrícia é boazinha demais. E eu não sou boazinha demais. Você nem tem cara de ser boazinha demais. Nem tenho cara. Eu só me coloco no lugar da pessoa antes de julgar ou de ter uma opinião sobre aquilo. Então, eu procuro te tratar como eu gostaria de ser tratado. Eu penso sobre um tema que vem até mim, se eu fosse, né, se eu fosse a pessoa principal sobre o tema. Então, como eu gostaria. E aí eu começo a pensar nas possibilidades. Eu não ouço conversas lateralizadas ou fofocas e tiro a conclusão sobre quem a Tatá é. Se eu ouço de você na lateral, eu vou ir diretamente até você para conversarmos e eu te conhecer. Porque a conversa lateral, ela tem emoções, ela tem opiniões, ela tem o mapa da lateral. Ela não tem o que você é. Então, as decisões que eu tomo é dessa forma. Opa, deixa eu entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes é uma situação. Tem algumas pessoas que são mal-humoradas. Está sempre irritado, sempre irritado. Nenhum bicho e nenhum ser humano, nenhum animal, ele ataca se ele não estiver com fome ou se sentindo ameaçado. Então, por que algumas pessoas são tão mal-humoradas ou atacam com facilidade? Tem alguma coisa acontecendo. Deixa eu entender o que está acontecendo. Aí tem uma dor no corpo, tem algo acontecendo em casa, tem a atividade que está executando que não está alinhada com a pessoa. Então, na Doutor Monitora, a coisa mais difícil é alguém sair. Porque você pode sair de uma função e ir para outra, dessa outra para uma outra, voltar para a antiga, fui para uma liderança, saí da liderança, era do comercial, fui para o atendimento, porque pode acontecer. Eu vendo super bem, mas cansei de vender. Você ganha um fôlego quando você consegue ir para outras áreas dentro da mesma empresa. E o que nós ganhamos, e não tem perda. Tem ganho, porque eu levo a bagagem do que eu vivenciei em outras funções para a minha nova função. Então, eu passo a solucionar e atender o cliente com mais empatia, porque eu estava numa outra cadeira. Eu tenho mais empatia com meu colega de outra função, porque eu já estive naquela cadeira. Então, na maioria das empresas, eu fui para uma função, se não deu certo, tchau. Na Doutor Monitora você pode voltar, você tem ida e volta. Porque não necessariamente, eu já tomei decisões de ir para uma função e odiei, e a única coisa que eu tinha na mesa era, deixa eu fazer essa função muito bem feita para eu ter a oportunidade de pegar uma outra, porque eu não tinha como voltar.
Não dá para dar um passo para trás. Ou eu saía da empresa, ou eu ficava um período ali. Então, aí eu colocava muito mais do que eu tinha de capacidade para pôr, para falar, nossa, se ela está fazendo esse trabalho com essa qualidade, deixa eu pôr ela numa outra função, para conseguir escapar dali. Para fugir mesmo, porque eu odiava fazer, mas todos nós temos boletos e eu precisava pagar os meus boletos. Então, a tomada de decisão de ficar ou sair era, poxa, e amanhã? Eu tenho boletos para pagar, vai ser melhor ou pior? Vai ser pior, deixa eu ficar por aqui, mesmo a função não sendo agradável. Você acha que você, estando tete a tete mesmo, mais próxima, dando esse bom dia, esse boa tarde, esse boa noite, olhando nos olhos, você consegue sentir mais a empresa na sua mão do que através de uma pessoa que poderia te representar e te trazer coisas, aquilo que você falou. Quando você ouve, aquilo vem carregado de uma série de informações que nem sempre é real. Mas Sim. Quando você está no campo ali, você está tete a tete com as pessoas, você consegue filtrar isso e buscar, de repente, uma coisa que não está sendo dita. Porque nem tudo é dito. Nem tudo é dito. E a empresa vai crescendo, então estar no campo é necessário, porque você vê, ouve, sente, e nem sempre dá para dar mergulhos fundos, porque a empresa vai crescendo, Poxa. Há uma necessidade estratégica, há outras oportunidades dentro do mercado, e se você for mergulhar em tudo, você faz poucas coisas. Mas o circular, o conhecer, o tirar períodos para poder olhar e para sentar. Eu falo, não precisa de muito. É só eu sair da minha sala e sentar numa determinada área. Eu não preciso conversar com todo mundo, mas eu posso estar só ouvindo como está o clima daquele ambiente. E ali já eu consigo ter a percepção se aquele ambiente ele precisa de mais energia, ele precisa de mais motivacional. Nós temos um psicólogo na empresa todos os dias. Então, quando eu percebo isso ou quando alguém traz, olha, Paty, atenção em tal área ou tais funções, eu peço ajuda do nosso psicólogo. Eu falei, sente, porque às vezes é uma percepção, mas você como psicólogo vai poder enxergar de uma outra forma. Então, você precisa circular. E a referência, né? Assim como ser pai e mãe, que o seu filho vai seguir o que você faz como pai e mãe, você, como gestor, é referência. Então, eu não tenho problema algum de ir fazer café, ir lavar as coisas na copa, pegar uma vassoura para varrer, tirar um papel do chão, porque estamos todos ali pelo negócio e pelo cliente. O foco principal é o cliente. As pessoas fazem parte desse negócio e elas precisam estar bem. Mas o principal é o exemplo que eu estou dando. Eu faço um discurso lindo de humanização, mas eu não olho na cara das pessoas. Eu faço um discurso, estamos juntos, todos por um, e não pego uma vassoura quando precisa varrer. Então, você precisa viver. Não dá para ser só discurso. Sem dúvida. E tem uma frase que a gente vê muito na internet que fala assim, nessa empresa somos como uma família. Depende de que família. Depende de que família. Porque tem empresa que fala isso, mas é um verdadeiro a porta do inferno. Você entra, você abre a porta, você cai no inferno. Eu fico falando que família é essa. Então, é um discurso que é justamente o que você falou. Precisa estar muito alinhado com as atitudes. Porque falar, a gente pode falar, mas o fazer deve ser muito difícil. Porque eu fico pensando aqui, enquanto você estava falando sobre as festas, sobre os relacionamentos, sobre o cuidado. Como que é dividido esse tempo do trabalho, por exemplo? Porque deve ser um quebra-cabeça para fazer isso. Para fazer, gerir esse tempo não deve ser das tarefas mais fáceis. Não é uma tarefa fácil. Por isso que o time ele precisa estar bem engajado e participativo. Então, muitas vezes, a construção dessas idealizações não vem só de mim. Tem toda a ajuda de quem acredita. Eu costumo falar que eu não consigo vender o que eu não compro e não compro o que eu não vendo. Muito bom.
Então, não tem como. Eu prefiro perder uma venda, perder um cliente na Doutor Monitora, ao ter que falar algo que amanhã eu não vou conseguir sustentar. Então, tem muitas pessoas no time que naturalmente apoiam e participam dessa idealização de empresa humanizada. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um mimo que pode ser financeiramente acessível, mas carinhoso, a ponto de tocar o coração. Vamos sair às 11h30 da noite para ir buscar flor no CEAGESP para o Dia das Mulheres, para poder pegar a flor fresquinha, sem espinho, para não furar os dedos, mas garantir que a equipe do noturno leve uma rosa para sua esposa, os homens, e que as mulheres ganhem. Então, para isso, eu tenho que ter um time como eu tenho, que também acredite no projeto. E quando esse projeto não conecta, as pessoas não conseguem ficar. Porque grita, né? Gente gostar de gente. Você não consegue ficar muito tempo em um lugar se você não gosta. Você até chega, não, eu gosto de gente, adoro, mas grita em pouco tempo, porque você não consegue ali participar. Né? Você não consegue... É incômodo. É incômodo, você não consegue se conectar com as pessoas porque é natural. E aí, entre, né, todo esse time, tem uma diversidade de religião, de sexualidade, de raça tão grande, eu nunca estive em um local onde tivesse tanto respeito. Onde os temas, eles são falados abertamente, eu sou quem eu sou e eu sou respeitado por quem eu sou. Eu não invado o seu espaço, eu não quero te trazer para a minha religião ou para o que eu gosto, para o meu tipo de música, mas todos nós nos respeitamos aqui dentro. Interessante. Você falando, eu vou montando imagens na minha cabeça. E a imagem que eu tenho a empresa é uma engrenagem que ela precisa rodar. E todos esses benefícios, essa socialização, é como se a gente colocasse um óleo nessa engrenagem, né? Para que ela pudesse cada vez mais girar e funcionar sem ruído, sem trepidar. Porque é muito interessante quando o time consegue entender o que tem na sua cabeça, porque às vezes na nossa cabeça é lindo, né? É lindo. Mas passar para o outro, gente, é terrível. Você fala assim, mas está aqui na minha cabeça, como é que você não entendeu? Porque na nossa cabeça é lindo, maravilhoso. Mas passar para o outro entender. E muitas vezes, quando o time está tão bem sincronizado, muitas vezes você nem fala. É só uma movimentação que ele já pega isso. Existem coisas que é natural, joga-se uma ideia na mesa, a construção acontece. Outras precisam empurrar um pouco mais, porque não ficou tão claro. E tem fases. Eu costumo falar que é igual fase de videogame. Quando você pega o jeito, vem uma outra fase. E empresa em desenvolvimento, empresa em crescimento, é assim. Então, poxa, tá tudo quentinho, confortável, tá funcionando tão bem. Ai, tá. Aí vem a Patrícia. E pá na mesa. Precisa elevar o nível. Faz parte. E aí, poxa, mas estava tão gostoso. E é uma resistência natural do medo, porque estava gostoso, estava quentinho, estava confortável. Mas também uma necessidade do negócio, porque a vida é assim. Então, tem que também respeitar o tempo das pessoas, mas colocar um pouco mais de velocidade, porque se esperar o tempo de cada um, a lojinha fecha. Eu costumo brincar, falo, a lojinha vai fechar, não aguenta. Tem que ter o time ali para as coisas acontecerem. E nem tudo fica claro, nem tudo é imediato. Às vezes parece loucura. Poxa, vai lá... 7h da manhã, vê que vai ser o dia mais quente do ano. Poxa, vamos pegar 400 sorvetes? É maluquice, não está programado. Acontece de uma hora para outra. Vamos 11h30 da noite, eu ligo, amanhã vamos no CEAGESP? Vamos. Então, são umas maluquicezinhas que acontecem, mas que são carinhosas.
Muito. Então, no final, dá tudo certo, por mais simples. Eu costumo falar que, assim, o que é menos programado é o que é mais carinhoso e o que mais dá certo. Porque você não cria grandes expectativas. Vem a surpresa. Vem a surpresa e as pessoas sentem aquele carinho e troca um carinho gigantesco, e é uma delícia fazer, né, essa troca, compartilhar essas experiências. Vamos separar 2 Patrícias agora. Sim. A Patrícia mãe, a Patrícia CPF. O que a Patrícia CPF mais quer da vida? Patrícia CPF, eu quero, primeiro, que meu filho possa crescer com esses valores e entendendo que o respeito, ele vai ser, assim, ele só vai conseguir respeito se ele respeitar. Ele só vai conseguir ser admirado se ele souber admirar. Ele vai ver valor nas coisas, não valor financeiro, mas valor da conquista se ele sonhar e batalhar pela conquista. Esse é meu sonho, que o Eduardo seja um ser humano do bem, um ser humano bem aceito. Eu, Patrícia CPF, eu acho que eu estou conseguindo o que eu sempre sonhei. Estar em uma empresa onde eu pudesse ser eu. Vai ter os julgamentos normais, que é do ser humano, faz parte do ser humano, mas que eu não precise ter, vamos dizer assim, ter uma máscara. Se eu estou bem, eu estou bem. Se eu não estou bem, as pessoas sabem que hoje ela não está no máximo da energia em alta, tem alguma coisa acontecendo. Se eu preciso falar de um tema sério, eu falo. Se é um tema mais descontraído, eu consigo falar também. Mas que eu consiga trabalhar com pessoas, vendo as pessoas, né? E não vendo só resultado financeiro, não vendo só empresa em desenvolvimento, que eu consiga entregar para os clientes, junto com a equipe, a confiança que os clientes nos dão em fechar com o Dr. Monitora. Então, eu acho que como CPF acaba misturando muito, que eu levei muito para o Dr. Monitora a essência do que eu sou. Então, eu sou brincalhona, eu não me importo de sair no meio do time com um patinete, um capacete, uma caixa de entrega, porque nós vamos fazer uma campanha específica, de gritar, de compartilhar os momentos com eles, porque mistura um pouco, né? Eu tenho a Patrícia CPF, que é bem extrovertida. Meu marido costuma dizer que eu sou inimigas do fim. É mesmo? Você é bem extrovertida? Eu sou. Não acredito. Inimigas do fim. Assim, nesse nível? Nesse nível. Meu Deus, adorei. E na empresa eu sou inimigas do fim. Tá. Então, acaba, né? Tem muito disso. Eu sou extrovertida, sou séria quando tem que falar de temas sérios, mas eu sou palhaça ao máximo quando está no momento de descontração. Ao ponto de estar com o time ou de estar entre amigos, eles falam, calma, sossega um pouco, você não para um minuto. E eu não paro, eu não consigo. É que eu acho que você é feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu acho que esse amiga do fim aí é porque você é feliz, sabe? E aí a gente tem uma ânsia de viver, de levar a vida e de ofertar para as pessoas esse sentimento que a gente tem da vida. Que a vida é tão boa, que a gente pode ser melhor, que a gente pode crescer como ser humano, que a gente pode ser útil. E a gente quer entregar isso para as pessoas de bandeja. Sim, que podemos, assim, dor. Vamos ter dor de cabeça, bater o dedo, vai doer. A dor existe. O sofrer é uma escolha. Ver o lado do copo vazio ou o lado do copo cheio são escolhas. Então, eu prefiro escolher ver as coisas da forma positiva. E tem momentos, sim, que vem a frustração. Que você fala, poxa, mas eu não estou conseguindo que veja um lado do copo cheio ou que consiga fazer com que um projeto caminhe. Falo, o que eu estou errando? Aí eu começo a me autoavaliar, eu não fico procurando a culpa no outro. Eu estou errando na minha comunicação.
porque eu não estou conseguindo me fazer entender, eu tenho que realinhar a minha comunicação para conseguir ser assertiva, para que as pessoas possam entender. Com meu filho é a mesma coisa. Quando eu converso com o Eduardo, eu posso ter uma ação imediata numa bronca ou no estresse, ou explicar o porquê do porquê. E ele vai entender e aquilo vai ficar gravado. Então, flui assim. É muito maravilhoso isso que você está falando, de puxar a responsabilidade para você. Porque na posição que você tem, com tantos funcionários, liderando tanta gente, seria muito, muito comum uma pessoa que está aqui falar, caramba, mas eu tenho essa ideia, eu domino isso aqui, eu trato isso aqui. Como é que vocês não estão entendendo? E você buscar e trazer essa reflexão para dentro de si, eu digo que não é só você que ganha, todo o sistema ganha, porque quando a gente volta para a gente e a gente avalia e fala, alguma coisa aqui eu não estou conseguindo passar, a gente reformula todo o processo e a gente entrega algo melhor. Porque as bagagens são diferentes, né? Os momentos são diferentes. Os momentos, as experiências são totalmente diferentes. Então, eu preciso... a minha frustração... Fico frustrada, né? Não sou o exemplo, assim, de... não, perfeita. Eu fico frustrada, mas eu fico frustrada comigo. Onde eu estou errando que eu não estou conseguindo me fazer entender. Ou onde eu estou errando que eu não estou percebendo a dor do outro lado de não conseguir reagir. Eu busco isso, eu fico olhando para dentro, tentando achar a pecinha que está faltando em mim. Porque com certeza está, senão seria mais fácil, né? Você consegue desligar? Você desliga ou não? Já tive bastante dificuldade em desligar. Então, eu ficava conectada o tempo todo. Por exemplo, quando eu engravidei do Eduardo, trabalhei todos os dias até o dia que ele nasceu. Eu saí às 7 horas da empresa, entrei em trabalho de parto, fui para o hospital, no outro dia estava trabalhando, voltei com 38 dias. E não foi por obrigação, porque eu estava no meu melhor momento. Eu estava realizando os meus maiores sonhos. Ser mãe e ter uma empresa que estava nascendo numa construção de um projeto humanizado, de um projeto onde poderia olhar para pessoas mesmo. E eu nem imaginava que ia chegar desse tamanho, tá? Eu imaginei que ia ficar ali uma empresa pequena. Então, eu tive bastante dificuldade. Hoje, eu tenho os meus momentos de qualidade. Tem os momentos fechamento, de mês e tal, mas eu procuro ter os momentos de qualidade com meu filho e com meu marido. Nesse momento eu preciso desligar. Então, chegar em casa, eu abraçar meu filho, falar com meu marido, falar com Sansão e com Mingau, dar ali o carinho para eles. Esse momento eu desligo totalmente, perguntar para o meu filho que ele quer brincar ali naqueles primeiros 30 minutos, para que seja nosso, é dele. Então, esse momento, pelo menos por 30 minutos, eu preciso desligar, porque esse momento é deles. Depois, aí eu olho para o que está acontecendo. Por ser uma empresa 24/7, eu acabo acompanhando tudo o que está acontecendo. Não que eu esteja na operação 24/7, mas eu acabo olhando para ver como está sendo a gestão. Mas os momentos de qualidade, hoje eu desligo mais. Antes eu me sentia culpada. Então, em não desligar ou em desligar. Uhum. Hoje eu já não sinto mais essa culpa, porque eu preciso dar atenção para as minhas 2 crianças, para as minhas 2 famílias. E no momento que eu estiver desligada de uma, eu estou dando atenção para outra e vice-versa. E agora eu estou na fase de dar atenção para a Patrícia. Porque como que é isso? Atenção para 2 famílias, né? Para os meus 2 filhos, e tem meu corpo, minha saúde, minha mente, e que eu sempre falava, não, em vez de fazer uma atividade, eu vou ficar com o Eduardo, em vez de fazer uma atividade, eu vou para a empresa. Então, 3 vezes na semana eu tiro 1 hora para poder cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental. Então, eu vou fazer atividades físicas. Levar para dentro da empresa está sendo
uma conquista, porque eu vou poder fazer na empresa, vou poder fazer junto com o time. Mas eu só percebi o quanto era necessário e por qual motivo eu precisava levar para dentro da empresa, foi por essa experiência dos últimos 2 meses de tirar 1 hora 3 vezes por semana para fazer uma atividade física. Eu vi o quanto está fazendo bem para minha calma, para o meu sono, para minha alimentação, para o meu raciocínio mesmo, de separar o que é urgente do que está dentro da rotina. Eu falei, poxa, você está fazendo tão bem para mim, eu preciso levar isso para dentro da empresa, porque para quem quiser fazer, vai fazer tão bem quanto, né? Então, por essa razão que está chegando a atividade física dentro da empresa. Maravilhoso. E a gente está falando de uma empresa que trabalha 24 horas, 7 dias por semana. É Brasil inteiro? São Paulo, a venda específica, venda e instalação, cidade de São Paulo, mais assistência 24 horas e recuperação de roubo e furto, o Brasil inteiro. Então, nós trabalhamos dia 24 de dezembro, 25, 31, 1º, feriados. E tudo isso eu tenho cuidado também. Então, quem trabalha 24 e 25 tem que ter uma ceia preparada, porque eles estarão lá. Quem trabalha 31 e 1º tem que ter uma ceia, porque eles estarão lá nos feriados. Então, sábado, quem está na escala, café da manhã, almoço. Não precisaria ter isso. Sim. Não precisaria. Mas os nossos clientes, para eles receberem o cuidado que nós ofertamos na nossa oferta de serviço, eu preciso cuidar de quem está atendendo, de quem está recebendo esses clientes. Se eu não dou cuidado, como eu espero que esse time cuide? É impossível. Ótimo olhar. Ótimo olhar. Como é que a gente faz em relação a esse monitoramento, por exemplo? Porque quando a gente começou a falar do Doutor Monitora, eu acho que é inevitável a gente não pensar, tipo assim, eu vou colocar no carro do meu marido para ver o que ele está fazendo. Eu vou colocar só para ver onde ele está parando. Acontece isso, Patrícia? Acontece. Acontecia mais. Ah, é? O que aconteceu? Acontecia bem mais. Não, deixa eu pôr escondido para monitorar, deixa eu pôr no carro da minha esposa, não deixa ela saber. Acontecia bem mais. Hoje, eu acho que está tendo uma consciência de segurança. Então, eu não preciso pôr escondido, porque eu posso ter um aplicativo onde eu compartilho, onde duas pessoas ou mais pessoas podem ter acesso a essa posição com a permissão, né, sendo autorizado, ou eu posso compartilhar a posição. Então, hoje, a busca mais pelo monitoramento está sendo por segurança. Meu filho usa o veículo no final de semana. Então, deixa eu saber se ele está lá em segurança, se já saiu, porque a insegurança, né, pelo que acontece, por roubos, sequestros, ela tem se tornado maior. A incidência de roubo, furto, sequestro tem sido maior. Então, usa-se mais para a segurança mesmo, para o cuidado com a família. Tem os casos específicos, assim, mas não é com tanta frequência quanto antigamente. Interessante. E também existe ali, óbvio, né, uma questão ética dentro da empresa, de quando a gente coloca um rastreador desse. A empresa não é uma empresa de espionagem, a gente está falando de uma empresa de rastreamento. Exatamente. Então, tanto que o cliente ele fornece, né, quando ele adquire o serviço, ele fornece palavras-chave para quando avisa de um roubo, de um furto, do acionamento para uma assistência 24 horas. Ele que dá a permissão para quem vai poder ter acesso ao aplicativo. Nós, da central, não autorizamos nada sem a permissão do cliente, sem a autorização do cliente. E dependendo da situação, na dúvida, exemplo que já aconteceu. Meu esposo foi roubado, só que ele foi levado junto. Nessas ocasiões, nós precisamos, por ser um risco de sequestro, nós precisamos avisar as autoridades. Então, antes disso, nós fazemos toda a checagem de posição do veículo, de contato, de pronta resposta, acompanhando onde esse veículo está,
para que a gente faça um acionamento às autoridades públicas de uma forma adequada. Então, a tentativa, né, de saber, de investigar e da espionagem, ela acaba caindo por terra porque tem toda uma camada de segurança por trás que impede que use para um benefício não devido, né? E aí a gente está falando de carro, de moto? Carro, moto, utilitário. Eu gosto de falar com muito carinho, né, que os clientes da Doutor Mentora, eles têm os veículos por amor, necessidade ou comodidade. Amor, são aqueles veículos que eu já tenho há muito tempo, era do meu pai, já são mais antigos, ou eu peguei ele velhinho e fui ajustando até ele chegar na forma que ele está hoje. Por necessidade, porque eu dependo dele para trabalhar, então o alimento e o sustento da minha família vem fruto desse veículo, do meu trabalho junto com o veículo. E comodidade, porque eu quero me locomover de um ponto para outro. E no meio desse caminho, pagar o seguro é muito caro, ou não foi aceito devido score, históricos, ou pela idade do veículo. Então, eu fico sem opção, dependendo só da segurança pública em caso de roubo ou furto. E nós sabemos que, com o que acontece com todo o cenário de segurança, entre tá tendo um sequestro e um veículo roubado, a polícia tem que tomar a decisão quem ela vai atender, não porque ela não quer atender, é uma questão de escolha mesmo, né? Assim, com base na urgência. Então, nós entramos para suprir uma camada significativa de 75% dos veículos hoje que as pessoas contam com a sorte mesmo. Se acontecer alguma coisa com o meu veículo, se ele for roubado hoje ou furtado, o que eu faço? Não sei, eu vou ligar para a polícia. Tá, mas e se não for recuperado? Você ainda está pagando? Estou pagando. E aí? Eu não sei, não tinha parado para pensar. Ainda tem uma parcela gigantesca. 75%? 75% da frota nacional não tem rastreador, não tem seguro, não tem nenhuma proteção. É muita coisa. Muita coisa. Muita e você coisa. tem, por exemplo, esses dados em relação à recuperação desses veículos? Com relação à recuperação, eu tenho o índice da Doutor Monitora, né? Porque como nós fazemos o rastreio, a recuperação ágil, nós temos 98% de recuperação sobre os veículos que os clientes nos avisam com agilidade. Então, a utilização do aplicativo, da nossa tecnologia, ela faz toda a diferença para uma recuperação rápida. Porque, às vezes, a maioria dos roubos de carro, moto, é de oportunidade. Ou uma encomenda de peça, ou uma encomenda para poder adulterar chassi, tirar a placa e mandar para um outro estado, mandar para um outro local. Então, quanto mais rápido eu aviso, mais ágil a recuperação. Então, nós fazemos hoje, o nosso índice é de 29 minutos para a recuperação. Nossa, que rápido! É bem rápido. Tem situações o cliente ainda está em linha, passando os dados, cerca de 8 minutos nós conseguimos fazer a recuperação. O cliente fica até sem acreditar. Então, esse aviso é o tudo ou nada para uma recuperação com qualidade e com o veículo em bom estado. Quando o cliente não utiliza o aplicativo e os recursos de tecnologia, demora um pouco mais. Então, se é um roubo já por encomenda, que vai levar para um desmanche, que vai adulterar esse chassi já para mandar para um outro local, dependendo desse tempo, não dá tempo hábil de recuperar. Porque ou retira o rastreador ou já não existe mais carro ou moto. Uhum. Existem algumas motos que em 3 minutos desmonta ela inteira. É muito rápido. 3 minutos? 3 minutos. As motos de 125 cilindradas, ela, em média, 3 minutos você tira toda a estrutura dela e já não é mais uma moto inteira. É uma moto em pedaços. Então, essa agilidade, né, esses 98%, está muito relacionado ao nosso sistema, que é próprio, todos os desenvolvedores estão dentro da Doutor Monitora, o rastreador que nós utilizamos é de desenvolvimento próprio, então, todas as atualizações, a constância na evolução de inovação é uma das principais preocupações. Por ano, assim, eu visito em torno de 8 feiras em outros países, feiras de segurança,
empresas de segurança para entender como está o nosso posicionamento aqui no Brasil com relação à inovação, com relação à prestação de serviços, versus o que tem de inovação no mercado, já para poder trazer e se antecipar se tiver alguma coisa sendo lançada que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Com o mercado tão grande ainda e descoberto, qual que é a sua projeção para os próximos anos de crescimento? Olha, nós temos uma oportunidade. Isso que nós atuamos na região metropolitana, né? Se nós falarmos em região metropolitana, os próximos 4 anos é possível dobrar a empresa, sem sair da cidade de São Paulo. Se começar a falar de expansão regional, mantendo-se ainda dentro do estado de São Paulo, esse percentual ainda cresce muito mais. A questão estratégica de ficar na região metropolitana é a agilidade da recuperação e entrega do serviço que nós estamos ofertando. Venderia muito mais se expandisse? Muito mais. A empresa dobraria em 2 anos, se já fizesse a expansão regional. Só que eu vou conseguir atender esses clientes com o que eu acredito que eles precisam, que é a recuperação e um serviço de assistência emergencial ágil? Não. Então, aí vai a questão novamente de negócio. Eu quero dinheiro no bolso, eu quero fazer uma entrega alinhada ao que nós acreditamos. Porque nós não vamos sair do mercado, fazer uma carteira de clientes e dinheiro para sair do mercado. Então, dá para se crescer organicamente de uma forma responsável, porque nós estamos lidando com o bem, às vezes, muitas das vezes, com o único bem que esses clientes têm. Então, eu preciso ser sincera e preciso ser verdadeira e fazer essa entrega de acordo com a oferta, né? Mas com a paixão que você tem pela Doutor Monitora, a maneira como você fala, como você coloca tudo, eu vejo a tua vida ali desenvolvendo isso. Então, não precisa ter pressa, né? Não. Eu costumo falar, eu não tenho outro endereço para ir. Tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Eu não tenho outro endereço, eu não tenho outro projeto. O meu projeto é esse. Então, tá tranquilo. E o mais legal é que você começou falando sobre... Eu fui para tecnologia, uma coisa que eu nem... Olha, foi uma decisão... eu era comissária de voo. Não, peraí. Você foi guardinha, você foi da feira, você era comissária de voo, você voava de onde para onde? Eu fui comissária de voo da TAM. Da TAM? Da TAM. E não imaginava como ser... Eu saí da oficina mecânica, trabalhava em uma oficina mecânica na Moca, na Radial Leste. Lá eu fazia de tudo. Parte administrativa, limpeza, fiz curso de elétrica para ajudar nos chicotes da parte elétrica. Lá nós fazíamos, era autocenter e fazia principalmente instalação de gás natural, quando deu o boom do gás natural. E aí uma grande amiga que eu conheci em um curso, que nós nos tornamos amigas a partir desse curso, depois de um tempo, de alguns anos, ela falou, eu voltei para a TAM. Eu falei, como assim voltou para a TAM? Você já trabalhou na TAM? Ela falou, eu já fui comissária de voo. Ela falou, você ia se dar bem. Eu falei, mas como faz para ser? E aí, conversando, fui atrás e o destino, ele casa as coisas, né? E foi muito rápido, entre curso, prova e entrar na TAM, aconteceu de uma forma natural. E eu era extremamente padrão, assim, era... seguia na risca a regra de segurança, de atendimento, de qualidade de atendimento. A TAM foi uma grande escola com a preocupação na qualidade de atendimento ao cliente. Porque era uma grande empresa. Tinha uma preocupação, o tapete vermelho, o recepcionar o passageiro, o atender com sorriso, Foi uma grande escola. Então, isso eu trago no coração e levo para dentro da Doutor Monitora. E aí, no meio do caminho, uma falha que eu cometi, eu fui desligada da TAM. Eu demorei anos para assumir que eu tinha sido desligada da TAM, porque aquilo para mim foi um choque. E aí eu tive a opção, quando eu saí, no dia que eu fui desligada, eu falei, engole o choro, você errou, falhou, paciência. Depois eu volto nesse tema. Eu falei, e agora... para casa e vamos lá, tem boleto para pagar. Cheguei, sentei, abri o computador, abri uma inscrição de vagas de emprego e coloquei meu currículo. Falei, vamos ver. E surgiu rapidamente 2 oportunidades, eu fiz as 2 entrevistas, uma eu voltaria para a área administrativa e financeira e uma eu iria para a área de tecnologia. Eu falei, eu vou para fora da zona de conforto.
porque eu já sei o que eu tenho aqui. Você aprende muito mais. Eu falei, eu sei o que eu vou ter no quentinho. Deixa eu sair da zona de conforto. Com 15 dias eu fui fazer uma migração de data center com troca de PABX. Eu não fazia ideia de como era, nem smartphone eu tinha. Bem fora da zona de conforto, né? Totalmente fora. E um grande amigo, eu saía, né, do data center, que não podia entrar com o celular, eu tinha um celular que não era smartphone, mas também não poderia entrar. Eu saía, ligava para ele e falava, e agora, o que eu faço? Só fiz até essa etapa. Ele é de TI, ele falava, faz tal coisa. Aí eu voltava, tem que fazer assim. Então, depois de 28 horas fazendo a migração, deu certo, funcionou. Eu falei, eu acho que eu tô na área certa, vai dar certo. Não, nasci pra isso, gente. Que isso? E ficava pesquisando o tempo todo, pesquisando como acontecer. E a coisa aconteceu. E aí fui entendendo, fui estudando e cheguei até onde eu estou. E aí quando eu comentei, que eu falei, eu volto nesse assunto, o mais difícil é alguém sair da Doutor Monitora. E muitas vezes eu fui 5 anos impecável, Natan, e respeito muito. Mas por um erro, eu não tive nem como explicar. Não tive a oportunidade de explicar o que tinha acontecido. E por regra, e regra é regra, concordo com isso, eu fui descredenciada. Eu procuro entender quando vem das laterais ou algum problema que acontece, eu procuro entender o que está acontecendo. Na situação, quando eu cometi o erro, eu estava passando por uma situação familiar muito difícil. E ninguém sabia, porque eu entrava sorrindo e saía sorrindo. Bem maquiada, bem penteada, sempre sendo impecável, fazendo os relatórios. E ninguém perguntou. Então, na Doutor Monitora, eu procuro fazer diferente. Então, se aconteceu um erro, teve um motivo, foi consciente, tinha consciência que o erro estava acontecendo, fez por querer. Porque eu não acredito que uma pessoa sai todos os dias de casa para exercer uma determinada tarefa e ela fala, não, hoje o meu objetivo é que 100 clientes vá embora. Hoje eu acordei para tacar fogo mesmo. Hoje... Sair para bater o carro. Quando a gente bate o carro. Sair para bater o carro hoje. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, sempre tem um porquê do porquê. Então, até essa situação me ajudou a construir hoje a empresária que eu acredito ser, né? Poder olhar e perceber que eu não estou bem nessa função, eu posso migrar por uma outra, eu cometi um erro, o que está acontecendo é aqui dentro, é lá fora, sem precisar esquecer que existe um negócio por trás. Conseguindo crescer, ter resultados, sabendo que tem coisas dentro de casa para melhorar. Nós estamos concorrendo nós fomos indicados ao Prêmio Reclame Aqui como melhores empresas de atendimento ao cliente. Eu sei que tem uma série de coisas que nós precisamos melhorar com relação ao atendimento ao cliente. Mas só o fato de ter sido indicado, eu já me sinto vitoriosa por estar entre as 5. Mesmo que a gente não ganhe o prêmio, já é uma vitória. Poxa, tem tantas empresas lá, estar entre uma das empresas na categoria é uma baita de uma vitória. Se não ganhar, a quantidade de votos que nós tivermos será revertido em alimentos, em quilos de alimentos para instituições carentes. Então, que tenhamos o máximo de votos possível, porque outras pessoas serão beneficiadas, indiferente de ganhar ou não o prêmio. E se não ganhar, o que a gente precisa aprender para que no ano que vem a gente possa estar lá. É mais sobre isso do que sobre ganhar efetivamente, Sim. né? Olha, Patrícia, parabéns por essa capacidade de pegar todas as situações e transformar isso em coisas positivas ou pelo menos em ferramentas para trazer algo de positivo para a vida das pessoas que estão ali te cercando, seus clientes que com certeza também são impactados por isso. Dá um beijo no Eduardo, fala para ele que ele tem uma sorte de ter uma mãe Obrigada. Tão especial, com essa cabeça tão voltada para dar certo.
você tem uma alegria que eu vi desde o início, desde aquele dia que a gente conversou. Eu falei, ela tem uma alegria, ela gosta da vida. E isso é maravilhoso. A gente precisa num mundo de gente que gosta de gente, que gosta da vida e que não tenha medo de se jogar para essas coisas. Porque a gente vai tomar porrada. Vai. Prego que se destaca, martelo nele. Exatamente. É assim que funciona. Mas que a gente tenha cada vez mais e que a gente consiga inspirar as outras pessoas a colocarem essas coisas positivas para fora. Já tem muita coisa ruim no mundo. Tem muita coisa. Se você ligar a TV, olhar numa rede social, procurar na internet, tem tantas coisas. Não precisa pôr mais uma. Não. Dá para deixar mais leve. Isso não significa que vai ser fácil. Não, é bem difícil. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena pôr a cabeça no travesseiro e agradecer por um dia de aprendizado. Vale a pena acordar pela manhã e agradecer pela oportunidade de mais um dia. Aprender a agradecer, eu acho que é a primeira etapa. Eu também acho. É a primeira etapa. A gratidão, ela ensina muito. Ensina muita coisa. É verdade. E eu te agradeço muito e te desejo só coisas boas do jeito que você é. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E olha, que todo mundo lá no Dr. Monitora tenha essa alegria de viver e essa esperança nas pessoas, na vida e nas situações como você tem. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada pelo convite. Estarei sempre. Obrigada mesmo. Eu sou suspeita porque eu sou fã, adoro o programa, adoro você. E ter te conhecido pessoalmente foi mais um presente. Para mim também. Muito obrigada. E, ó, siga doutormonitora.com.br. Tem o Instagram também, @doutormonitora.com.br. Vai lá, por favor, conheça. Você não vai se arrepender. E obrigada a você que assistiu. Você que não deu like, dê like, por favor. Compartilha com alguém que precisa se inspirar. Compartilhe e deixa aí nos comentários. E muito obrigada. A gente volta com certeza com outro convidado, com mais um podcast para você se divertir, para você aprender, para você se inspirar. Até lá. Até lá.